três idiomas: em português, em espanhol e em inglês. Eu envio agora no chat algumas recomendações de como acessar as diferentes salas para esses idiomas durante a nossa apresentação. Agora, nós iremos esperar cerca de 3 minutos para que todos entrem e possamos começar a nosso webinar. Muito obrigada. Bom, já que estamos todos aqui, gostaria de dar bom dia novamente a todos que nos acompanham e relembrar que essa sessão está sendo transmitida em três idiomas: em espanhol, português e inglês. Para selecionar o idioma da sua preferência, clique no ícone do globo terrestre aqui na barra inferior do Zoom. Também é possível permanecer nessa mesma sala para ouvir o áudio original. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro do nosso ciclo regional sobre descarbonização. Descarbonização e mobilização do setor marítimo, acelerando a transição justa no Brasil. Esse evento faz parte de uma série de sessões, tanto virtuais quanto presenciais, que ocorrerão nas próximas semanas, com alcance internacional e foco especial na América Latina. O nosso objetivo é abrir um espaço de diálogo, colaboração e ação em torno da transição energética e da descarbonização do transporte marítimo. Um desafio que também representa uma grande oportunidade para a nossa região. Hoje, nós nos reunimos com um objetivo comum, de acelerar a ação rumo a um transporte marítimo com emissões líquidas zero, mobilizando o setor na América Latina e, em particular, no Brasil, um dos maiores mercados da região e um ator-chave na conectividade marítima regional e global. Com esse encontro, nós buscamos unir esforços na região, destacando as ações de quem já está dando passos concretos rumo a um transporte marítimo sustentável. Trata-se de transformar os acordos globais da Organização Marítima Internacional em compromissos locais com resultados tangíveis, fortalecendo a transição no Brasil e em toda a América Latina. Ao longo dessa sessão, nós teremos perspectivas globais e regionais, chamadas à ação e avanços da indústria, que nos mostrarão como a sustentabilidade já está se integrando ao núcleo do setor marítimo. Convidamos todos a acompanhar a sessão com atenção e deixar suas perguntas e comentários no chat. Todos serão coletados e respondidos ao final da sessão, garantindo a continuidade desse diálogo. Então, para iniciar, nós teremos no nosso primeiro bloco a apresentação da ILA, sobre a é, Organização Internacional Marítima, com o Net Zero Framework, as implicações e oportunidades para o Brasil. Para dar continuidade nessa agenda, eu gostaria de dar boas-vindas aqui para Ila Barbosa, que é Senior Associate do Programa de Inteligência Climática do Rocky Mountain Institute.
onde ela impulsiona a transparência de emissões nas cadeias de suprimento para avançar na descarbonização de setores altamente emissores. Ao longo da sua trajetória, a ILA combinou a proteção ambiental com a defesa dos direitos humanos, contribuindo para a Comissão Mundial do Direito Ambiental, da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, D.C., nos Estados Unidos, apoiando as comunidades indígenas na América do Sul. O Rocky Mountain Institute é uma organização internacional reconhecida pela sua atuação na aceleração da descarbonização do transporte marítimo em nível global, e nos últimos anos trabalhou de forma bem próxima à América Latina, conectando compromissos internacionais à ação regional e apoiando iniciativas que impulsionam a transição para um setor marítimo mais sustentável. Aí ela vai compartilhar conosco uma visão do Rocky Mountain Institute frente às atuais negociações da Organização Internacional Marítima e os instrumentos e próximos passos previstos na implementação do Net Zero Framework da Organização Internacional Marítima. Essa apresentação ela vai ser em português, portanto, eu gostaria de lembrá-los que vocês devem acessar a sala do seu idioma de preferência. As instruções para como acessar essa sala estão aqui no chat, mas lembrando que é acessando no ícone, na faixa abaixo do Zoom, o ícone com formato de globo para ter acesso à transmissão tanto em português quanto em espanhol e inglês. Agora eu passo a palavra para a Ila. Muito obrigada, Bruna. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ok, podem ver, né? É, Obrigada de novo, Bruna. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Ila Barbosa, sou associada sênior na RMI, como a Bruna falou, no programa de inteligência climática. E é uma honra estar aqui hoje falando com vocês nesse seminário incrível. E eu quero agradecer pelo convite, dizer que, como brasileira, eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de compartilhar um pouco sobre o trabalho da nossa ONG nesse tema importante, mas também contribuir, né, para essa discussão sobre a transição do Brasil e os grandes desafios que ela traz. Na apresentação de hoje, eu vou trazer uma análise resumida sobre a importância das negociações da Organização Marítima Internacional, a OMI, e o impacto delas na descarbonização do transporte marítimo. Vou explicar também um pouquinho sobre a estrutura Net Zero, né, ou essa framework Net Zero, e os mecanismos de conformidade, os incentivos financeiros associados a ela, e também, principalmente, as oportunidades que se abrem para o Brasil como esse ator regional de grande relevância nesse tema. E eu queria ressaltar aqui, também, no começo dessa apresentação, que a OMI, ela regula hoje o transporte marítimo, que movimenta mais ou menos entre 80% e 90% de toda a carga comercializada no mundo. E isso significa para a gente que essas decisões tomadas pela OMI, elas impactam não só os países com grandes frotas, mas também aqueles que dependem do comércio marítimo, como é o caso do Brasil e restante da América Latina. Então, eu queria ressaltar aqui, nesse começo, que essa não é uma questão só técnica isolada. Esse é um tema também que envolve aspectos econômicos e também geopolíticos de grande importância e que, nesse caso, devem ser tratados aqui como uma questão até de estratégia competitiva, de competitividade em nível nacional. Mas eu vou passar pelos slides agora. E, como foi falado aqui, esses materiais vão ser compartilhados com vocês após os seminários, e as perguntas também podem ser enviadas aqui, no chat, mas fique à vontade também de entrar em contato comigo ou com o nosso time da RMI por e-mail. Mas vamos começar. É, Só para trazer um contexto aqui, eu queria compartilhar um pouquinho sobre a nossa ONG. É, Em geral, a RMI é uma organização independente e sem fins lucrativos, com mais de 40 anos de experiência na transição energética. E o nosso trabalho tem sido focado principalmente nos Estados Unidos, mas também atuado e contribuído em outras regiões e países como Índia, China, África e Caribe. Mas, de forma geral, a nossa missão principal tem sido transformar o sistema energético global para garantir esse futuro limpo, próspero e livre de carbono para todos. Em relação a como a gente faz esse trabalho, a RMI está focada em promover principalmente a descarbonização de setores-chave, como os que vocês podem ver aqui,
com o objetivo de reduzir emissões em larga escala, e grande parte do trabalho ele é feito utilizando catalisadores de mercado para acelerar essas transições energéticas de uma forma justa, e eficaz por todo o mundo. Mais especificamente, aqui, sobre o tema que vamos discutir hoje, a equipe de transporte marítima da RMI, que faz parte do programa de Indústrias Alinhadas ao Clima, ela trabalha para impulsionar a descarbonização de forma sistêmica e com intervenções que são baseadas no próprio mercado. Ou seja, em vez de focarmos apenas em embarcações ou tecnologias específicas, nós atuamos também em relação a políticas, a mecanismos financeiros, e mercados que podem viabilizar a adoção de novas soluções em larga escala. Em alguns projetos com relação ao OMI, nós já desenvolvemos análises técnico-econômicas para apoiar a indústria e colaborar também com delegações nacionais, oferecendo perspectivas sobre impacto de diferentes pontos propostos pela OMI. Então, com isso, nós temos acompanhado de perto o desenvolvimento dessa estrutura, né, dessa framework Net Zero da OMI, que vamos discutir aqui hoje, e a gente reconhece o potencial que ela traz para a transição energética nessa escala mais global. Em 2023, a OMI adotou uma estratégia revisada de gases de efeito estufa com um objetivo bem claro, de que o transporte marítimo internacional alcançasse emissões líquidas zero até 2050. Essa estratégia, ela inclui metas intermediárias, como a redução de 20 a 30% das emissões até 2030 e de 70 a 80% até 2040, comparado com os níveis de 2008. Além disso, ela estabelece que até 2030, pelo menos de 5 a 10% da energia utilizada pelo setor vem de combustíveis com emissão zero ou quase zero. E essa abordagem também, ela traz um compromisso explícito com a transição justa e equitativa, priorizando a capacitação, a transferência de tecnologia, o acesso ao financiamento para países em desenvolvimento e trabalhadores do setor também. Então, após essa adoção dessa estratégia em 2023, os Estados-membros e os principais atores começaram a negociar os mecanismos necessários para viabilizar essa ambição, que foi apresentada e o que resultou agora na adoção dessa estrutura da Net Zero da OMI em abril desse ano. Essa estrutura, ela foi apresentada como um caminho operacional para implementar essa visão e será submetida à votação para aceitação formal agora em outubro de 2025. Essa estratégia também, ela deve ser vista como um sinal de competitividade, já que os mercados, eles tendem a favorecer cadeias logísticas com menor emissão de carbono. Então, para países exportadores, preparar uma estrutura portuária, a capacidade operacional e o capital humano com antecedência será essencial para manter esse acesso preferencial a esses mercados que estão, se tornando cada dia mais exigentes. A peça central dessa estrutura Net Zero da OMI é um mecanismo de conformidade de dois níveis, e um mecanismo também de negociação de crédito para facilitar o cumprimento dessas reduções que foram propostas. No gráfico aqui, a gente vê que a parte operacional central da estrutura é esse padrão de intensidade de combustível de gases de efeito estufa de dois níveis. Nós temos aqui a meta base é de nível 2 em vermelho, que estabelece um limite máximo de intensidade permitida e acarreta penalidades mais altas em caso de descumprimento. Já a meta direta, a meta em laranja, de nível 1, ela estabelece um limite mais rígido, mas com penalidades mais baixas para aquelas embarcações que ficam acima desse nível, mas ainda abaixo da meta base em vermelho. Temos também as embarcações operando abaixo do nível 1, que geram unidades excedentes, que serão justamente esses créditos negociáveis que podem ser vendidos para outras embarcações operando acima do nível 2 da meta base. E aí temos também os recursos pagos por descumprimento dessas duas metas,
que são as unidades de compensação de nível um e 2. E esses recursos, a proposta é que eles vão para um fundo Net Zero da OMI. Ou seja, o que eu quis trazer aqui é que essa estrutura, ela transforma a conformidade regulatória em uma oportunidade também econômica para aqueles que investem cedo, nesses combustíveis limpos. Além desse sistema de intensidade de combustível e as metas dos níveis um e 2, a OMI introduziu também um mecanismo de incentivo financeiro para combustíveis com emissão zero ou quase zero. Por exemplo, a gente trouxe um exemplo aqui. Se o navio, se um navio conseguir operar abaixo do limite para combustíveis de emissão zero ou quase zero, fixados em 19 gramas de CO2 entre 2028 e 2035 e reduzidos para 14 gramas de CO2 a partir de 2036, ele poderá acessar um incentivo financeiro direto do fundo Net Zero. É importante mencionar aqui que esse limite é o único aspecto até agora para definir combustíveis de emissão zero ou quase zero. Mas a gente espera mais definições com o desenvolvimento de novas orientações nos próximos anos. Esse incentivo também, ele se soma aos benefícios para a geração de unidades excedentes, já que o objetivo desse incentivo é completar a diferença de custo entre os combustíveis convencionais e os limpos, como o metanol verde, por exemplo, especialmente durante a fase inicial de desenvolvimento, quando essas cadeias de abastecimento ainda estão em estado inicial e os custos são ainda mais elevados, né? E vale ressaltar aqui também que os recursos do fundo, eles são provenientes principalmente das penalidades que eu mencionei anteriormente aqui pelo descumprimento das metas um e 2. Então, dessa maneira, a OMI estabeleceu um mecanismo aqui de incentivo para a transferência das embarcações com maior intensidade de emissões para aquelas que adotam tecnologias e combustíveis alinhados com objetivos climáticos da OMI. Nós, nós realizamos umas análises preliminares sobre o impacto na economia de diferentes combustíveis sobre essa nova estrutura da OMI, com o objetivo de entender como isso pode afetar a competitividade dos combustíveis de emissão zero, quase zero, em comparação com os combustíveis convencionais. E os resultados das análises mostram que, sob essa nova estrutura, a diferença de custo poderia ser bem reduzida. É importante mencionar aqui que a análise do custo não se limita apenas ao combustível, inclui também investimentos em novas construções, seguros, mão de obra, manutenção e custos portuários também. Os resultados mostram que, para as embarcações que operam com combustíveis marítimos tradicionais, os custos aumentarão, já que eles vão precisar adquirir essas unidades de compensação, da OMI para manter essa conformidade regulatória. Já em contrapartida, os navios, as embarcações que operam com metanol verde, por exemplo, vão ter um cenário diferente. Atualmente, a diferença de custo em relação aos combustíveis convencionais é bem significativa, o que limita, né, a competitividade. Mas agora, sobre a nova estrutura, essa diferença ela é reduzida graças à receita da venda das unidades excedentes, vinda justamente das operações, pelos transportes abaixo das metas. Esse reequilíbrio econômico mostrado aqui, ele melhora a posição competitiva dos combustíveis com emissões zero, quase zero, e pode apoiar também as decisões de investimento, especialmente se elas forem acompanhadas de contratos de fornecimento a longo prazo, né? E aqui também nesse slide, um dos debates mais relevantes que a gente viu na aprovação dessa estrutura foi quanto ao comércio internacional, que poderia tornar mais caro se os navios mudassem para combustíveis de emissão zero quase zero. As nossas análises na RMI, com dados de corredores verdes representativos, é, mostram que, embora os custos de operação com metanol verde sejam mais altos, o impacto no preço final das mercadorias é mínimo. A título de ilustração aqui no slide, na exportação de carne ou na importação de autopeças, o custo de frete por unidade aumenta em torno de 0,1%,
o equivalente a um valor bem pequeno adicional. Isso ocorre porque o custo do combustível ele é distribuído entre milhares de itens em um único recipiente, o que dilui um pouco o aumento do valor da unidade. Ou seja, para o consumidor final aqui, a diferença é quase imperceptível, enquanto a redução de emissões no transporte marítimo como um todo já é bem significativa. Esse resultado aqui também, ele é fundamental para as discussões políticas e empresarial, já que, já que a descarbonização do setor não resulta necessariamente num aumento acentuado nos preços de bens de consumo. E esse é o grande ponto de todas as discussões aqui. Já que essa posição fortalece o argumento a favor de uma adoção antecipada desses combustíveis limpos. É claro que a estrutura, a framework Net Zero da OMI está em desenvolvimento e as orientações finais serão decisivas para mostrar o quão competitivos serão realmente esses combustíveis daqui para frente. Mas nós identificamos também quatro variáveis principais que vão determinar o impacto dessa nova estrutura. Primeiro, o preço das unidades excedentes, que vai depender da oferta e da demanda no mercado. E o que ainda não está claro se a OMI vai adicionar restrições, como, por exemplo, esses créditos, se esses créditos vão ser negociados, ou fixados. E, em segundo lugar, também tem a questão da trajetória do incentivo a longo prazo. Eles podem diminuir o incentivo gradualmente à medida que os combustíveis se tornam, mais baratos, ou podem seguir outra trajetória dependendo dessas discussões, finais. Em terceiro lugar, a forma como esse incentivo ele é calculado também permanece em aberto. Ainda não se sabe se essas recompensas vão complementar a receita das unidades excedentes ou se serão projetadas para fechar completamente essa diferença de custos com os combustíveis convencionais. E, finalmente, também tem as diretrizes as orientações em relação à avaliação do ciclo de vida para emissões, que serão cruciais aqui também, já que essas regras vão definir os valores para diferentes combustíveis e também como o vazamento de metano vão ser contabilizados. E isso é muito importante para combustíveis que usam, por exemplo, a captura de carbono para diminuir suas emissões. Mas, como eu falei aqui antes, ainda existem certas incertezas e pontos que serão decisivos para estabelecer essa competitividade, a longo prazo no futuro. E é por isso que é essencial aqui, que o Brasil participe ativamente do desenvolvimento dessas diretrizes durante as próximas negociações, com o objetivo de garantir que essas regras, sejam elaboradas de forma a promover a adoção antecipada desses combustíveis e apoiar, principalmente os países em desenvolvimento nessa transição, nesse caminho, né? Em outubro, agora, no próximo mês, vai acontecer a votação na OMI, onde, em sessão extraordinária, os Estados-membros vão votar sobre a adoção final dessa estrutura proposta, essa estrutura net zero proposta pela OMI. E esse é um marco político importante porque define se essa estrutura vai tornar uma peça central da descarbonização marítima daqui para frente. Entre o que a gente pode prever depois disso é que entre 2025 e 2028 vai acontecer também o desenvolvimento dessas diretrizes, as discussões sobre os detalhes, caso essa estrutura seja aceita. O plano também é que a OMI vai trabalhar em várias frentes técnicas, de acordo com o plano de trabalho proposto pela Secretaria. Além de várias dessas variáveis mencionadas aqui acima, a OMI vai trabalhar também, vai discutir também tópicos relacionados à trajetória de intensidade de combustíveis dos dois níveis, o registro da OMI, onde será criado um registro internacional para transações de unidades excedentes e de compensação, e o Fundo Net Zero também, onde serão estabelecidas essas regras de governança e o conselho de administração do fundo. Em 1º de janeiro de 2028, entraria em vigor também, se a estrutura for aceita, votada, né? E por volta de 2028, serão pagos também, é esperado que serão pagos os primeiros incentivos do fundo Net Zero. E até o final de 2030,
vai acontecer também a primeira revisão da estrutura, onde a OMI vai avaliar os resultados iniciais dessa proposta para discutir os mecanismos de implementação e o nível de ambição que eles estão almejando. Então, gente, tendo em vista tudo isso que foi apresentado aqui, a gente pode concluir que o Brasil ele está bem posicionado para liderar na descarbonização com os combustíveis derivados de hidrogênio. Primeiro, porque o Brasil tem essa vantagem estrutural única, sua matriz elétrica é 88% renovável e é sustentada por recursos eólicos, solares, hídricos e de biomassa. Isso dá para o Brasil uma plataforma sólida para escalar essa produção de hidrogênio e combustíveis limpos de forma competitiva. É, e em segundo lugar, a sua posição geográfica estratégica que o Brasil tem, é, tem de se tornar uma âncora de corredores marítimos verdes no Atlântico, conectando diretamente os países como a Europa, América do Norte, países e regiões como a Europa, América do Norte e Ásia. Em terceiro lugar, temos também o mercado doméstico brasileiro, que é impulsionado por setores como navegação, siderurgia, aviação e agricultura, que oferece essa demanda antecipada que reduz riscos em investimentos. Hoje, por exemplo, tem mais de 111 projetos de hidrogênio em desenvolvimento, com compromissos de mais de 82 bilhões de dólares. E em quarto lugar, a transição energética, ela também abre as portas para a criação de dezenas de milhares de empregos até 2040, com iniciativas como os programas de treinamento. O Brasil pode utilizar esses programas para capacitar talentos, fornecendo treinamento específico que é necessário para o setor. Além disso, o país também já atraiu mais de 80 bilhões de dólares em anúncios de investimentos em hidrogênio, grande parte destinada à exportação. Até 2050, o Brasil também poderá suprir entre 10 a 20% da demanda mundial por combustíveis marítimos, gerando exportações anuais de até 50 bilhões de dólares, se consolidando, então, como um líder global em derivados de hidrogênio. E, por fim, o Brasil também, ultimamente, criou um ambiente político favorável com incentivos fiscais, financiamentos concessionais e apoio a projetos pilotos, reforçando sua posição para liderar essa transição no cenário internacional. Em resumo, então, gente, a principal mensagem é que o Brasil ele não está apenas bem posicionado para descarbonizar o próprio transporte marítimo, mas ele também tem essa oportunidade de transformar essa sua abundância em renováveis, em energia renovável, em apoio a investimento, a emprego, a competitividade e a liderança global em combustíveis limpos. Acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer essa análise aqui. Muito obrigada a todos e passo a palavra de volta para a Bruna. Muito obrigada, Ila. Nós que agradecemos a sua apresentação e por mostrar essa perspectiva global sobre o que tem acontecido na OMI e como ela vai guiar o setor marítimo na descarbonização, além de também trazer esses pontos importantíssimos sobre eh, as oportunidades para o Brasil, no cenário global. Agora, passando para o nosso segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre a HIF no Brasil, sobre avanços e perspectivas em e-combustíveis. Para isso, eu dou as boas-vindas à Clara Bowman, que é chefe de operações e membro do Conselho da HIF Global, além de ser diretora da Ocean, que é a Câmara de Comércio Chileno-Australiana. A Clara possui uma destacada trajetória liderando equipes no desenvolvimento de projetos de infraestrutura em grande escala na América Latina. Antes de se mudar para o Chile, ela também trabalhou em Perth, na Austrália, como advogada corporativa na Free Hills. Ela é formada em Direito e Ciências Ambientais pela Universidade de Murdoch, na Austrália Ocidental. E hoje ela vai compartilhar conosco os principais avanços no desenvolvimento de e-combustíveis e a enorme oportunidade que eles representam para acelerar a descarbonização do setor marítimo no Brasil e na América Latina. A apresentação a seguir da Clara será em inglês, então você pode continuar na sala original para ouvir o áudio original em inglês da Clara.
ou retornar para alguma das outras salas para ouvir o áudio tanto em espanhol, inglês ou em português, conforme a sua preferência. Damos as boas-vindas para Clara. So, Clara, thank you so much for being here with Thank you us so much. today. And And Muito uh, obrigada por and I estar com a gente apologize hoje. for having to speak in English. Eu peço If we desculpas are por ter que doing falar em business in inglês. Brazil, I am gonna have to Eu polish sei up on que my se eu quiser Portuguese. continuar fazendo negócios no Brasil, eu vou ter que melhorar um pouco o meu Unfortunately, português. it's not Então, ready for this infelizmente, stage. neste momento, o meu Forum. português não está So pronto ainda. I've been very kindly invited Então, eu to fiquei muito present feliz de ter sido today convidada para o about evento de what Heath hoje, Global is doing para and the falar sobre o que a activities that Rede we are Global developing está fazendo e now as in atividades Brazil. que estamos desenvolvendo agora no I'm Brasil. mindful that, this is a presentation Eu about sei que decarbonizing the esta maritime é sector, uma so I assume apresentação that sobre we're a all aligned descarbonização do on the setor importance marítimo. of addressing climate Então, eu change. suponho que todos But estamos in the way alinhados that com a it is right importância now, still good to de have a lidar com a reminder mudança do that clima, mas do jeito we que o mundo really está hoje, are é bom lembrar experiencing some of aqui the hottest que nós temperatures on estamos, de record, fato, passando por um and período das there is a maiores certain urgency for temperaturas climate já solutions registradas no beginning mundo to e be existe progressed so that we can uma grande start emergência de minimizing encontrar our climate soluções para footprint. minimizar os impactos da In mudança order do to get the clima. contributions to that, Com there relação às are a number of contribuições different para isso, mechanisms that are going to need há to be attacked, but várias. of them, Todas têm transport que is ser an extremely tratadas, important part. mas a parte do And of that transporte tem um transport, papel we importante look nisso at tudo. aviation, No shipping, and transporte, road and pensamos sobre rail as aviação, being transporte all marítimo, contributing to transporte terrestre to e the também carbon emissions ferroviário. need to be abated. E em todos esses setores é preciso So, reduzir what are as our emissões de options to being carbono. able to Então, do quais that? são We as know that nossas there are opções para electrification. isso? There Sabemos are que also existe a biofuels, which eletrificação, Brazil has também very biocombustíveis, e o successfully Brasil, introduced de into their fato, own conseguiu economy over introduzir decades now, isso com muito and one of the sucesso na sua market leaders economia has been já há able décadas e to um find liquid dos fuel líderes solutions. globais que But tem something conseguido that is encontrar relatively new on the soluções scene, líquidas. Mas and uma Heath coisa que é Global bastante positions nova nesse ourselves as cenário the leading company and the leading e que nos provider of these leva fuels a RIF is como um e-fuels. dos And not everyone líderes knows exactly what do e-fuels setor, are. Basically, está em e-fuels are combustíveis drop-in e solutions. In the combustíveis, que case of são shipping, it's soluções e-methanol, drop-in, que no as in other caso do transporte destinations, we do marítimo actually need to have é new vessels. metanol. However, those vessels are being built at scale at the moment to be able to burn e-methanol. In the case Mas of jet nem fuel and todas as gasoline, estruturas these estão are prontas fuels para that are queimar chemically identical to metanol. E fossil há fuels, combustíveis que and that can be são used são immediately combustíveis que in são all transport that quimicamente we have in the iguais ao transport combustíveis fósseis e sector podem ser today. usados em todos os usos do Um, transporte que nós temos hoje. and so what are e-fuels? Everything Então, o starts que são with renewable esses energy. So e-fuels, as esses we've just heard combustíveis from Ila, eletrônicos, né? Brazil has a tremendous advantage in terms of renewable Como energy. disse a Eila, o Brasil tem We have grandes vantagens a em termos de license energias with a renováveis. tremendous capacity to be able Vocês to scale têm up and muito produce verde e a via capacidade traditional de fuel transition escalonar projects such as e ourselves. So fornecer that can come from wind, energia solar, and renovável hydro. que Again, that's pode the vir advantage of de e-fuels eólica, and renewable solar ou diesel fuels. But hidrelétrica. A even vantagem do worse, Brasil, quando with wind analisamos and os solar fuels, e-fuels, is with é que hydro. One of the biggest drivers for us vocês that podem you'll see going complementar a forward in capacidade our solar production com a process is not hidrelétrica. only the Então, price of o the renewable processo de energy, produção não tem a ver só the com o plant factor of preço that energy. How dos much to keep combustíveis, our mas electrolyzers running quanto with that é renewable energy. possível So in the eletrizar case of com essa Brazil, it's a energia tremendous advantage to renovável. have a good No caso do grid Brasil, and a grid that's a lined up with hydro, which will grade, a allow us to matriz have a já é very high verde, o que plant nos permite factor on our ter electrolyzers um and the impacto markup of muito the grande dos product. eletrolisadores e So the minimizar o next impacto da stage is producing produção. electricity with that. O So próximo we're estágio é a currently produção de producing eletricidade a partir da electrolysis energia process with water renovável. to Depois, existe um processo produce de hydrogen. But eletrólise again, com looking água at the e advantages of produção Brazil, de there is hidrogênio. a lot of Novamente, available avaliando as water vantagens for do these Brasil, tem muita process água disponível para processes as esse well. Many of the other processo de countries can do produção this. de For example, energia in north of Chile, elétrica. Como, you por have exemplo, to alguns locais, como por exemplo no norte do Chile, desalinization in order to get é preciso water available, but dessalinizar that is a quite água expensive. para And so conseguir having a a plentiful disponibilidade supply of da water água, o que is é muito a caro. major Então, part ter of um increasing suprimento, né, um efficiency, improving fornecimento de água scale, and doce reducing o our costs. suficiente é algo que The next aumenta stage o custo de is that produção, we que é algo que o produce Brasil não teria hydrogen and we como combine problema. E it o próximo with passo é carbon dioxide. produzir So once hidrogênio e again, nós combinamos com Brazil stands out dióxido de here carbono. with the Mais quality uma of vez, the o carbon Brasil that se they have destaca com a available. qualidade do One of carbono the disponível strong directives nacionalmente. that Uma das regulations direções mais fortes internationally have que as taken are regulações not as IMO internacionais per credit, tomaram, but não instead the a European OMI regulation is a para focus crédito on deles, mas as biodiversity and regulações CO2. And so
europeias focam muito no CO2 biogênico e o Brasil já tem bastante por conta de atividades agrícolas, o que é uma grande vantagem na hora de fornecer o CO2 biogênico que nós precisamos para essas produções. E depois nós combinamos o hidrogênio e o CO2 em um processo chamado síntese do metanol, o que não é nada novo. Nós utilizamos um reator tradicional de metanol que é utilizado há décadas para a produção de metanol em gás. Então, utilizamos tecnologias já bem conhecidas. No caso da eletrólise e captura de carbono, talvez algumas tecnologias ainda não foram testadas e temos muitas oportunidades de melhoria, principalmente na parte da eletrólise, mas as tecnologias já são bem estabelecidas e podem ser financiadas em larga escala com as garantias apropriadas. É a mesma coisa com a síntese do metanol. Então, se estamos falando de transporte, que é o tema do nosso webinar, nós podemos utilizar o metanol como base para combustíveis de baixo ou zero carbono. Então, as regulações europeias com relação a transporte com baixa emissão inclui a possibilidade de usar o metanol. O Brasil já inclui o etanol na gasolina. Então, o metanol é utilizado para a base de utilização de petroquímicos. Um outro uso do metanol no Brasil é que o biodiesel também utiliza metanol como uma mistura para criar vários biodiesels. E nós gostaríamos de progredir na substituição dos combustíveis fósseis e introduzindo o metanol. Introduzir o metanol é uma dessas possibilidades. Em seguida, podemos ver o que fizemos com o metanol. Você pode pensar em uma molécula do metanol como se fosse um bloco de Lego. Se você coloca esse bloco de Lego em diferentes reatores, você pode mudar as cadeias de carbono que quiser. Então você pode fazer gasolina, gasolina, é metanol e o processo que eu mencionei antes, que é a base do plástico. Então, basicamente, utilizando essa tecnologia, a gente pega energia renovável e água, transforma isso em um hidrocarboneto renovável. Então, tudo que a gente tem visto hoje em dia com hidrocarbonetos fósseis vão poder ser substituídos por estes hidrocarbonetos renováveis, por assim dizer. Um pouco sobre a nossa empresa e quem está trabalhando conosco. Nós somos financiados por uma empresa chilena, então temos raízes latino-americanas, mas somos parte de um consórcio internacional. Então temos a EIG dos Estados Unidos, a Porsche da Alemanha, a Idemitsu é a segunda maior distribuidora de combustível no Japão, então estamos na Ásia também. JOGMEC, que é uma agência do governo japonês. MOL é uma empresa de transporte. Baker Hughes e Gemstone Investments, que é uma investidora dos Estados Unidos. Todas essas empresas têm compromissos muito fortes de fazer avançar os combustíveis renováveis, os e-combustíveis, e isso pode nos ajudar a desenvolver toda a estrutura. O que nós fizemos até agora? O primeiro projeto que nós tivemos foi o Haruoni, no local, nas instalações Haruoni. Nós construímos essas instalações de maneira bem rápida porque a gente achava que era necessário para demonstrar que combustíveis não são tecnologias futuristas, são tecnologias que já existem. São desenvolvimentos baseados em tecnologias existentes que podem ser aplicados imediatamente. Alguns números, nós investimos 78 milhões de dólares na construção dessas instalações, produzindo 130 mil litros por ano de e-gasolina, e enviamos para Porsche, por exemplo, e outros usos. Nós também produzimos e-metanol, nós temos uma turbina de 3,4 megawatts e temos outra fonte renovável de CO2
Esses combustíveis agora estão já ao redor do mundo, por exemplo, a Porsche utiliza em um carro de corrida. Nós também fornecemos para expedições na Antártida e outras corridas e atividades ao redor do mundo que utilizam os nossos combustíveis. A vantagem da e-gasolina é que você não precisa fazer nenhuma adaptação nos motores já existentes. Você consegue utilizar o combustível imediatamente. Por isso que ele é um drop-in, ou seja, de substituição direta. Nós temos vários desenvolvimentos ao redor do mundo acontecendo, dos Estados Unidos, Chile, Uruguai, ah, Austrália, e agora acrescentamos o Brasil na nossa lista de projetos avançados. O Brasil tem sido impressionante na sua velocidade de transformar uma ideia em realidade. Muito disso tem sido graças aos nossos parceiros do Porto de Açu, que vão apresentar também aqui no nosso evento, mas eles fizeram um trabalho incrível de estabelecer as pré-condições que precisávamos para avançar com esses projetos rapidamente. Então, nós tivemos uma pré-qualificação, uma fase de pré-qualificação, e ficamos em um porto logístico muito bem equipado, o que nos permitiu avançar com os projetos logísticos rapidamente, com todas as conexões e elementos que nós precisávamos para avançar e para fazer um projeto bem sucedido. De fato, todas as condições estavam favoráveis no Porto de Açu, no Brasil, e o outro elemento que nos permitiu avançar bem rapidamente é que nós agora adotamos uma nova abordagem de engenharia e arquitetura das nossas instalações. Nós temos uma instalação padrão que nós desenhamos para construção off-site, então para manufatura, e depois elas são só montadas, a estrutura é montada no local. Então, obviamente, tem algumas condições que precisam ser cumpridas, mas nós utilizamos planos idênticos em todas as nossas localidades, o que significa que nós conseguimos avançar rapidamente, encontrando um grande parceiro como o Brasil, avançando rápido também com uma fase de pré-condições. Podemos fazer o financiamento e instalação. E a construção vai começar em 2026 ou início de 2027, dependendo aí dos prazos, mas estamos muito entusiasmados com o projeto que vai ocorrer no Brasil. Um pouco mais de detalhes sobre o projeto no Brasil: nós temos 70 hectares reservados no Porto de Açu para desenvolvimento inicial. Como eu disse, nós conseguimos o pré-licenciamento ambiental, foi aprovado, né, e de uso da terra também. Estamos finalizando o projeto de negociação para energia e dióxido de carbono com os fornecedores, e as instalações vão produzir e-metanol e e-SAF para o governo de e-SAF global. Só para resumir e finalizar a minha apresentação, eu gostaria de falar novamente sobre como o Brasil é capaz de ser um líder global. A Ila estava falando do excelente trabalho que está acontecendo agora na Organização Marítima Internacional e como isso pode impulsionar a mudança no setor de transporte marítimo como um todo. Nós temos visto movimentos semelhantes no setor de transporte aéreo, com as novas regulamentações que têm entrado em vigor na Europa, que requerem uma certa porcentagem de produtos de utilizarem ou de operações de utilizarem combustíveis. E estamos muito felizes de ver o Brasil como líder global nesse desenvolvimento, e o grupo de ONGs que está envolvido nisso também. Nós vemos a experiência que eles tiveram anteriormente no mercado brasileiro de trazer o etanol para redução de emissões de carbono, e o Brasil realmente compartilhou a sua experiência com o etanol com o mundo, e a mesma coisa com combustíveis líquidos que vamos poder descarbonizar. E o último comentário que eu tenho a fazer com relação ao Brasil é que existe um setor muito desenvolvido de biocombustível, mesmo que parece que o nosso combustível seja competitivo com biocombustível, nós não vemos dessa forma. Nosso tipo de combustível, o e-combustível, é complementar. Nós podemos pegar esse CO2
produzido pelos biocombustíveis great e aspect fazer of Brazil in terms of outros its low cost renewable energy combustíveis. E is hydrogen. um Minus aspecto do that fuel Brasil é can que provide é another muito product possível that fazer Brazil is a capable of combinação use desses produtos both for its own para decarbonization produzir uma coisa nova que o decarbonization Brasil possa processes and for pode exports to the utilizar world. tanto para a So descarbonização we're a quanto relative para newcomer to Brazil, but melhorar extremely bullish a on the parte de transporte potential marítimo, to be able né, to para o develop mundo, new né? fuels Então, here, estamos and muito felizes particularly com o happy potencial de to desenvolver be combustíveis aqui no partnering with Brasil great people at e Porto do Sul and to estamos be able to bring estabelecendo together parcerias com people within the excelentes Brazilian pessoas do ecosystem who are Porto de helping us Açu e to move dentro do forward ecossistema towards brasileiro various também para goals. poder Thanks very much. avançar rapidamente com esse projeto, como Thank tem you sido o so caso much, até agora. Aaron. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua valiosa apresentação e também por compartilhar conosco a sua experiência e seu conhecimento, assim como o trabalho que tem sido realizado para promover e ampliar os combustíveis alternativos a partir da HIF Global. Eu não tenho dúvidas de que esses avanços representam uma contribuição fundamental para acelerar a transição energética no setor marítimo brasileiro. Agora, para o nosso terceiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre o Porto do Açu e o caminho do Brasil rumo aos e-combustíveis. É um prazer apresentar o Marcos Richeza, que é Senior Business Development Manager do Promo, Porto do Açu. Com mais de 20 anos de experiência no setor de energia, ele faz parte de empresas como a Shell e a South Coast Wind, e hoje, no Porto do Açu, busca aproveitar as grandes oportunidades oferecidas pelo hidrogênio verde. A sua experiência em mergers and acquisitions e na estratégia comercial e desenvolvimento de negócios o permitiu liderar projetos de energia eólica offshore, negociar acordos de alto nível e gerir operações na América Latina, América do Norte e Europa. O Porto do Açu é o maior complexo portuário e industrial privado de águas profundas da América Latina. E em operação desde 2014, o Porto do Açu também experimentou um crescimento significativo, consolidando-se como um referencial em infraestrutura portuária. Sua estratégia de desenvolvimento foca na sustentabilidade e na transição energética, combinando a expansão de atividades em mineração e petróleo e gás com projetos de energia renovável e industrialização de baixo carbono. Hoje, o Marcos vai compartilhar conosco um pouco sobre os principais avanços do Porto e como ele está se posicionando como um hub de sustentabilidade, energias renováveis, produção de hidrogênio e consumo industrial. Agora eu passo a palavra para o Marcos. Muito obrigada pela sua apresentação hoje. Opa, obrigado. Eu tinha caído aqui, não sei se voltei, estou para todo mundo de volta. Voltou sim, a gente pode te escutar. Eu vou fazer a apresentação em português, mas deixa eu compartilhar aqui minha tela e avisem se não está vendo o que estarei compartilhando. E se estão vendo de forma integral também. Então, tudo ok? Sim, está compartilhando, mas ainda não está no modo de apresentação. Como é que você sabe? Clica embaixo, ao lado do ícone de Deixa eu voltar aqui. expansão. New share? Tela inteira. Ah, tá. Já acho que eu sei o que foi. Não. Essa tem que ir lá A janela. É. E agora? Isso. Compartilhar. Como eu estava fazendo? Só que. Não apareceu inteira? A gente consegue ver sim. Tá. Vamos tentando assim, acho que vamos desse jeito. O Porto do Açu, prazer a todos aí, quem não conhece o que é o Porto do Açu, ou que já não ouviu falar no Porto do Açu. Nós estamos localizados no sudeste do Brasil, aproximadamente 350 quilômetros a nordeste da cidade do Rio de Janeiro, onde eu estou localizado agora. Eu estou baseado na holding. Então, Porto do Açu fica no sudeste, aqui para o público brasileiro e internacional, onde aproximadamente 50% do PIB do Brasil acontece em termos de atividade. Deixa eu ocultar aqui, que está no meio da minha tela. Talvez tenha melhorado um pouco a exibição. E o que mais? Além disso, Porto do Açu fica em frente às principais reservas petrolíferas do Brasil, de óleo e gás, que é uma questão bem estratégica para a gente. A gente está em frente às principais bacias petrolíferas,
Santos, Campos, Espírito Santo, Pré-Sal, está tudo em frente ao Porto do Açu, o que originalmente fez com que o Porto do Açu fosse um porto muito focado na indústria de óleo e gás. A gente é um porto novo, a gente só tem 10 anos, então boa parte da história do porto se inicia com óleo e gás. Tá? Então, esse é um passo importante do que a gente estava e para onde a gente está indo. Outro elemento importante a ser comentado, que o porto hoje ele é super conectado com o mundo. Tá? A gente tem rota marítima de navegação conectando o Porto do Açu a portos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, os principais mercados globais já são conectados ao Porto do Açu. Eu vou passar para a próxima. Tá? E acho que aqui dá um pouco mais também de noção das atividades acontecendo no Porto nesse momento e para onde a gente vai estar apontando. Lá em cima da tela, vocês veem que o Porto do Açu é um porto privado e conectado com o que a Clara mostrou anteriormente. Inclusive o EIG, que é um dos investidores da HF, é um dos nossos investidores também. Eu estou baseado aqui na Prumo Logística. A Prumo é a holding company que fica em cima da Porto do Açu e de outras empresas do grupo que operam no porto. Tá? Quando a gente vê essa foto, acho que vou passar mais uma aqui, tem bastante empresa aqui. A gente tem mais de 25 empresas já operando no Porto do Açu nesses últimos 10 anos. Algumas das empresas são essas que vocês estão vendo aí em cima, que são parte do nosso grupo, do Grupo Prumo, e outras empresas que são que a gente chama de standalone. Elas vêm e tomam uma atividade, tomam uma terra aqui no Porto, fazem um land lease e começam algum nível de operação. Tá? O que mais é importante, talvez, nessa foto mostrar o Porto do Açu movimentou, nos últimos anos, mais de 80 milhões de toneladas de carga. Marcos, desculpa, a gente não está conseguindo ver a sua tela. Ok. Estamos na primeira lâmina ainda. Aí, agora sim. Marcos, além disso, você pode tentar clicar em F5 para ver se nós conseguimos ter um modo de apresentação para aparecer em tela cheia maior para todos aqui? Fiz o F5 aqui e não funcionou. Vocês têm me É, apresentado. Ah, uma segunda alternativa só para a gente excluir as possibilidades. Na barra inferior, ao lado do ícone de menos, tem um ícone quadradinho com uma risca para baixo. Tenta clicar em cima dele. Mais para sua direita, mais para a direita. Cadê a tela da apresentação? Tá aqui? na tela da apresentação? Isso, aqui no PowerPoint, na barra inferior, onde você pode aumentar ou diminuir o zoom. Ao lado dessa opção tem um quadradinho com Sim, que é da tela. isso, para aparecer para todos nós. Será que não funciona? Já fiz, já. Já. Né? Ok. Vocês querem, vamos lá, eu mandei a apresentação, se quiser apresentar daí, talvez funcione melhor, tá? Porque eu estou mais acostumado com Teams, pode ser que eu mandei anteriormente, se vocês quiserem passar a apresentação. E eu vou tocando, eu vou falando daqui. Sim, pode continuar a apresentação e nesse meio tempo a gente começa a apresentar por aqui também. Tá. Vamos lá, pode passar no próximo slide. Vocês conseguem maximizar essa tela? Tá. Slide anterior. Tá ótimo. Tá. Aí mostra nível de atividade que a gente já teve no Porto, a gente tem já acontecendo no Porto nos últimos anos e para onde a gente está apontando. Tá? O Porto do Açu hoje ele movimenta de novo 80 milhões de toneladas por ano. A gente já está produzido no Porto 3 gigawatts de energia a partir de duas gas-fired power plants que estão no Porto.
E um dado aí que foi noticiado bastante nos últimos dias na mídia foi que hoje o Porto do Açu é responsável por 40% de todo o crude oil export que acontece no Brasil. Então, quando você vem aqui na direita, ali embaixo, onde tem escrito VAST e Anglo-American, os navios que vêm das plataformas de petróleo do FPSO chegam ao Porto do Açu, fazem o transbordo do óleo e esse óleo é levado aos principais mercados internacionais. Tá? Então, é um dado importante, isso é um dado de atividade que tem acontecido no Porto. A gente pode passar, por favor, para o próximo slide, onde fala Ecosystem with a Integrated Business Platform. Vocês estão nesse? Tá vendo? Conseguem ver? Sim. Ah, legal. Então, é um pouco do desafio do Porto, tá? Vocês olhando para aquela área superior, onde a gente tem uma barra, tem uma área laranja ali, é o meu desafio principal como BD. Como que a gente vai ocupar esse porto para o futuro? Então, de novo, o Porto do Açu era muito baseado nas atividades de óleo e gás e atividades associadas. A gente tinha uma atividade pesada também de mineração, como vocês veem na parte inferior do slide. E um dos nossos grandes desafios do Porto seria, olhando para o futuro, a gente tem 10 anos, como é que a gente vai querer operar nos próximos 10, nos próximos 30 anos para frente, tá? E para a ocupação daquela área ali superior. Só um pouco mais de referência também, o Porto do Açu tem aproximadamente 130 quilômetros quadrados de área, dos quais um terço dessa quantidade está ocupada, que é aquela área inferior cinza, aproximadamente 44 quilômetros quadrados ocupadas. Na direita, a gente tem a maior reserva ambiental de restinga do Brasil, que é a reserva Caroara, que a gente não vai fazer nada além de um programa ambiental, então a gente não vai ocupar com projetos ali. E meu maior desafio é a parte superior, que são outros 44 quilômetros quadrados de área verde, greenfield, que a gente precisa ocupar com grandes projetos. A gente, alguns anos atrás, então, resolveu replanilhar como é que seria a nossa estratégia futura de ocupação dessa área, e a gente pensou no que a gente chama de... esse slide ainda serve. Na estratégia chamando de Green Port, tá? Porque a gente entendeu que os projetos de grande transição energética, os projetos ligados à cadeia do hidrogênio, seriam projetos que poderiam estar ocupando essa área, tomando bastante espaço daquela área do porto e levando o porto para toda essa parte nova de transição energética, para essa parte de nova indústria. Tá? Então, com isso, a gente entendeu que o Porto do Açu teria a capacidade para estar produzindo tudo que é relacionado ao hidrogênio e a nova indústria. A gente pode pensar em e-fuels, a gente poderia pensar em HBI, a gente poderia pensar em amônia verde, em fertilizantes verdes. Então, toda essa parte da nova indústria, a gente gostaria de estar ocupando boa parte daquele terreno fértil, que está aquela área disponível ali em cima. Tá? Por que a gente entende que, se puder passar para o próximo slide, por favor, Key H2 and Byproducts Enablers. Por que o Porto do Açu a gente entende como um porto com vantagens competitivas comparados aos outros portos, não só do Brasil, mas outros portos globais, acho que é alinhado com o discurso da Clara. A gente está numa corrida global, a gente não está só numa corrida nacional. A gente, dentro dessa estratégia de Green Port, tá, a gente resolveu licenciar grandes áreas no porto com licença ambiental já para captação de projetos de hidrogênio de baixo carbono e byproducts. Além disso, o Porto do Açu tem abundância em água, a gente tem aproximadamente, em todas as fontes de água, 19 mil metros cúbicos de água por hora em capacidade de suprimento. Além disso, o Porto do Açu, também conectado com o discurso da HIF, a gente é conectado ao grid nacional, e a gente tem disponível hoje aproximadamente 4 gigawatts de carga que poderia ser conectada a projetos ao Porto do Açu. Então, diferentemente de outros portos no Brasil e pelo mundo, onde eles estão bottlenecked, o Porto do Açu tem disponibilidade para conexão e a gente está conectado a esse grid verde nacional, que é muito baseado em projetos renováveis, projetos hidrelétricos também,
do mercado sudeste e elas se conectam ao Porto do Açu. Além disso, para projetos muito importantes, para projetos de metanol e fios, a gente tem abundância em biomassa ao redor do Porto do Açu, num raio de 250 quilômetros ao redor do Porto do Açu. A gente tem abundância em biomassa e biogás também. Então, outro super benefício de investidores virem para cá. O que mais? O Porto do Açu é um dos principais hubs do Brasil, então, em termos de offshore wind, então de eólica offshore. Aqui, juntamente com Pecém e outras localidades, é um dos principais locais de vento. E no futuro, quando essa atividade se desenvolver, o Porto do Açu vai ser um dos principais hubs para eólica offshore. O que mais? Estamos construindo uma infraestrutura para também acomodar essas atividades de hidrogênio. Então, a gente começa esse ano de 2026 a construção do que a gente chama do TLA, que é o Terminal de Líquidos do Açu. E o terminal de líquidos vai estar armazenando amônia, e metanol e fios. A gente vai estar preparado para estar exportando esses byproducts do hidrogênio a partir do que a gente chama do terminal de líquidos. E a primeira fase de obra dele começa agora no ano de 2026. Além do mais, tá? Pensando nessa nova indústria do Brasil, o Porto do Açu, a gente recebe iron ore, que é minério de ferro via pipeline, que é misturado com água. Ele chega no porto, então anualmente a gente recebe via pipeline 27 milhões de toneladas de minério de ferro misturado com água. E isso também é uma oportunidade, a gente pensar numa nova indústria, até a questão de produção de HBI pode estar acontecendo dentro do Porto do Açu. E além, outra história linda, a gente conecta esse quadrado ali com o Abundant Water. Boa parte da água que vai ser suprida para esse hub de hidrogênio, que é aquele primeiro license hub ali que a gente está mostrando na foto, boa parte da água vai vir dessa água de reuso desse iron ore pipeline. Hoje, como eu havia citado, o iron ore, que é o minério de ferro, vem com água misturada. A gente vai pegar essa água, vai filtrar essa água e levaremos essa água até o nosso hub de hidrogênio. O próximo slide, por favor. Essa é a nossa visão sobre o nosso terminal de líquidos, que começa a construção agora no ano de 2026, e ele vai estar acomodando ali amônia verde, os e-fuels também. Os e-fuels da HIF vão ser evacuados por esse terminal assim que a gente tiver eles prontos para operar, alinhado com a primeira fase do projeto da IFE e com as outras fases subsequentes do projeto também. Próximo slide. Dentro do nosso caso de sucesso, tá? O que eu havia passado rápido ali, a gente licenciou um hub focado em projetos de hidrogênio para 1 milhão de metros quadrados, e para nossa sorte o hub já foi todo ocupado. Então o projeto da HEF tomou 700 mil metros quadrados desse primeiro hub. Um projeto da Foela, que é baseado, projeto para produção de amônia verde, tomou boa parte do remanescente desse hub. E em função desse sucesso que a gente teve nessa iniciativa, a gente resolveu, como grupo aqui, estar licenciando um novo hub, que a gente chama de... Ali está como hub de expansão, mas dentro de casa a gente chama de hub para novos combustíveis. No hub originalmente a licença era focada em amônia verde, em hidrogênio e metanol. O hub novo que a gente está licenciando agora, a gente vai estar incluindo nele basicamente SAF, a ISAF, a SAF e a TJ e outras categorias de e-fuels, tá? Como e-gasoline, e-diesel. Então, todas as valências de e-metanol, dos e-fuels, incluindo o e-metanol, né? Como e-metanol, e-SAF e diesel. E, além disso, a gente vai estar incluindo todas as categorias de SAF também dentro dessa nova do licenciamento que a gente vai estar tirando. A licença, a expectativa que a gente tem é que a licença seja emitida até o ano de 2027, final de ano de 2027. O primeiro hub já está plenamente licenciado para captação de projetos, tá? A gente vai para o próximo slide. O hub se demonstrou, de novo, ser um super sucesso, os dois hubs, tá? E com isso a gente já... Esse é um pouco da noção de ocupação dos dois hubs de hidrogênio. No hub original, que é essa parte de baixo aqui da tela, a gente já tem um projeto da HIF, a gente tem um projeto da Foela para
HF, e-fuels, Fuela, amônia. A gente teve recentemente a entrada do projeto da H2 Brasil, que é para a produção de hidrogênio líquido. E já no hub novo, no hub de expansão, Clara, I'll give a spoiler here. A gente já vai estar anunciando em breve uma expansão do projeto da IFE para outros e-fuels ali. A gente pode ter a produção de SAF, e gasoline e diesel no hub de expansão, no hub novo. E, além disso, a gente tem outros players que já seguraram a área no hub novo, que são a Sempen e a Yamna, baseados na amônia de baixo carbono. Tá? E, além disso, tá, a gente tem outros players em prospecção de área, tem outras áreas. Se vocês verem as áreas em amarelo ali no alto do novo hub, muito provavelmente eles estarão sendo ocupados por projetos de SAF, e-SAF ou SAF ATJ. É a maior procura que a gente tem tido no momento para esse hub, tá? Para esse hub novo. Próximo slide. A gente dá um pouco de noção dos projetos que já estão ocupando o hub original e o hub novo. Então, ali a gente tem o projeto da HIF, antes comentado pela Clara, uma área de 700 mil metros quadrados, reservadas para metanol, produção anual a longo prazo de 800 mil toneladas. E agora a gente está focado total na fase 1 desse projeto, que é um quarto desse volume, seriam 200 mil toneladas. E a gente tem a aspiração de ter o FID desse projeto anunciado aí, pelo menos até o ano que vem, até o ano de 2026. Eventualmente até um condition FID sendo anunciado antes, mas tem muita coisa ainda para a gente de-risk esse projeto. Então eu diria que é mais provável que a gente anuncie o FID desse projeto no ano de 2026. Descartem que vocês estão vendo ali no slide. E o COD desse projeto é mais provável que ele aconteça da primeira fase no ano de 2029. Tá? Além disso, a gente tem um projeto da Fuela, que ocupa uma área de 200 mil metros quadrados. Existe a aspiração de produção de 400 mil toneladas de amônia. E a ideia de FID desse projeto seria para o ano de 2027 e o COD desse projeto para o ano de 2030. Outro projeto que já tem área assegurada no porto, só um pouco também eu fui pulando, tá? Todos esses projetos já têm reserva de área no porto, estão em fase de de-risk inicial do projeto, pré-FID, pré-FID, e todos eles pagam uma reserva de área para estarem no porto. Tá? A gente não está falando aqui de MOU, que é a gente teve muito uma fase no Brasil, nos portos, MOU, não. Todos esses projetos aí são projetos de fato, com reserva de área, com pagamento, e eventualmente, quando eles declararem o FID, a gente faz uma conversão dos projetos de reserva de área para Land Lease. Tá? Então, a gente tem um projeto da Yamna, 550 mil metros quadrados, produção, visão estratégica para 1 milhão de toneladas por ano de amônia verde, com aspiração do FID no ano de 2028 e produção para o ano de 2032, sem PEN ainda um pouco indefinido, mas a visão original deles era de 1 milhão de toneladas de produção de amônia. E o mais novo entrante do hub, que é a H2 Brasil, a nossa visão com eles é uma produção de hidrogênio líquido, aí sim para o suprimento do mercado doméstico. Tá? Se a gente puder passar para o próximo slide, por favor. E aí, acho que um pouco das últimas mensagens aqui, do que vem acontecido, está um pouco busy esse slide, mas pensando em Porto do Açu, pensando em RMI, pensando em Global Maritime Forum e pensando em HIF, a gente está botando de pé agora o que a gente chama de um corredor verde para exportação de e-fuels. Esse corredor verde deve estar sendo anunciado agora no final do ano, no advento da COP, e vai ser um corredor verde entre o Porto do Açu e o Porto de Antuérpia. Tá? Qual é o escopo do corredor? Todos os navios que vão estar saindo do Porto do Açu nesse corredor vão ter que estar consumindo combustível de baixa emissão, derivados de hidrogênio, e vão ter que estar carregando, transportando também byproducts, derivados de hidrogênio verde entre esses dois portos. Tá? Então, acho que é uma super notícia, é um grupo de trabalho que a gente está de pé aí, trabalhando quase um ano entre RMI, RMI, Global Maritime Forum, Porto do Açu e o Porto de Antuérpia,
e a gente vai estar trazendo a HIF também para essa iniciativa. Não sei quanto você está por dentro disso, Clara, é um pouco de spoiler aí. Então, é algo que a gente quer anunciar o kickoff o início desse corredor verde, já agora para a COP30. Ele não arranca agora, até porque como eu tinha conectado com os slides anteriores, o COD desses projetos vão estar muito mais para o ano de 2029, 2030. Então, a gente quer muito mais a formação de um ecossistema entre porto de origem, porto de destino, os armadores, transportadores, as empresas de armazenagens, investidores. A gente forma esse ecossistema e a gente vai estar desenvolvendo isso até o ano de 2029, 2030, para ter toda essa cadeia fechada. Quando o investidor vier para o Porto do Açu, ele já sabe basicamente da onde ele vai estar armazenando, companhias marítimas que vão estar transportando e para onde eventualmente ele pode estar levando esses combustíveis verdes, no caso, o Porto de Antuérpia. A gente vai ser agnóstico, pode ser levado até um outro porto, mas de fato a gente faz um kickoff inicial desse corredor verde entre o Porto do Açu e o Porto de Antuérpia. Tá? Então, acho que é um dos elementos aí que a gente quer estar anunciando agora como evento durante a COP30, no final desse ano. Então, com isso, basicamente, eu encerro minha apresentação. Depois eu aguardo aí os Q&As, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do Porto do Açu. Obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Marcos, por compartilhar conosco os grandes avanços do Porto do Açu e também por mostrar como ele se tornou uma referência em sustentabilidade e desenvolvimento de combustíveis para todo o setor portuário no Brasil e na América Latina, além dessas grandes novidades que você compartilhou agora no final conosco. Para esse seminário, nós continuamos agora com o Gonzalo Munhoz, que foi High Level Climate Champion para a COP25 e é reconhecido internacionalmente pela sua liderança em ação climática e sustentabilidade. O Gonzalo é cofundador da Ambition Loop, da Manuia, Vinha Procura e do Sistema B, além de ser fundador da Triciclos, uma das empresas pioneiras em economia circular aqui na América Latina. Atualmente, ele integra o conselho da Science Based Targets Initiative, a SBTI, e do Global Food Banking Network, impulsionando a transformação empresarial rumo à sustentabilidade global. O Gonzalo vai compartilhar uma visão centrada nas oportunidades que a América Latina, em especial o Brasil, possui para se posicionar na transição energética marítima, mostrando como a descarbonização pode ser um motor de inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável. Eu dou as boas-vindas ao Gonzalo e passo a palavra para ele. Muito obrigada. Muito obrigado, Bruna. Obrigado aos organizadores e aos palestrantes. Eu vou claramente reforçar muito do que a Ilha, a Clara e o Marcos já falaram. Por lo tanto, eu acho que o importante aqui é começar a escutar os termos e as convicções uma atrás outra, porque tem muito que já foi falado, que é claramente uma oportunidade que já está nesse momento decisivo, né? O momento decisivo que justamente o Brasil tem, tanto por tudo que já foi falado, quanto pela COP, né? O ano do Brasil vai ser este em que temos muito para mostrar. Adorei, Marcos, seu spoiler e parabéns pela possibilidade de levar isso para a COP30 em Belém. Nós sabemos que essas novas regulações da IMO, mas também a pressão dos mercados internacionais, estão definindo o futuro do transporte marítimo e, em alguns lugares, o presente do transporte marítimo. A pergunta já não é se a gente vai ter transição, sino como que a gente vai fazer possível essa transição. E o Brasil, com a escala que tem, com portos estratégicos, com enorme potencial energético verde, renovável, tem uma oportunidade de estar absolutamente na vanguarda dessa mudança. É, além do que significa o potencial que tem o Brasil como gerador das soluções, o Brasil é um grande exportador global de produtos da mineração, de produtos do agro e de energia, agora também com a possibilidade de exportar energy carriers, né? Portanto, o Brasil não pode ficar atrás dessas novas regras do mercado internacional. E, pelo contrário, tem tudo para liderar. Agora, nós
como já escutamos dos três palestrantes, da Ila, da Clara e do Marcos, nós temos um presente com muita certeza dos e-fuels, do que está acontecendo com hidrogênio verde, o que está acontecendo com amoníaco verde. Eu quero aqui também mencionar algo que tanto a Clara quanto o Marcos mencionaram, que existe nesta transição, nesta transformação do sector, uma tensão gerada com os biofuels, não o etanol. E essa é uma tensão que vai ficar, que a gente tem que entender, que talvez vamos ter uma tecnologia ganhadora que vai no futuro ser a fundamental, que vai mobilizar setores que nem o caso do setor marítimo, mesma transformação está acontecendo, então, como a Clara falou, está acontecendo no setor de aviação, e o Brasil tem um potencial enorme de alinhar esse etanol com essas transformações. A gente acha que tem que acompanhar o que está acontecendo e entender complexidades de uma solução ou de outra. Agora, do que nós estamos falando hoje de pilotos ou projetos fundamentalmente no âmbito do e-fuel, em Pecém, em Ceará e em Bahia, já estão se desenvolvendo projetos piloto de hidrogênio e amoníaco verde com várias parcerias internacionais. Agora, tal como a Clara e o Marcos falaram, o Porto do Açu está claramente se posicionando como um hub estratégico para a exportação de energias limpas e, obviamente, combustíveis marítimos sustentáveis. O ano 2021, em Glasgow, a gente lançou os Green Corridors, não? Essa lógica do que o Marcos estava falando. A gente lançou el Clyde Bank Declaration, comenzamos ya esa rota de crear esos puntos de conexión entre puerto de origen y puerto de destino. Y en esa estructura, o Porto de Açu pasa a ser un puerto fundamental para, inclusive, acompanhar e validar essa necessidade dos Green Corridors. Hoje, temos pressão enorme dos mercados internacionais. A União Europeia já implementou uma estratégia que penaliza aos navios com altas emissões, o FuelEU Maritime, este ano. Portanto, já existe uma pressão internacional, nesse caso, de um bloco tão importante quanto a União Europeia, mas também do ponto de vista da indústria. Navieras que nem a Maersk ou a CMA CGM estão já contratando navios que estão sendo alimentados com metanol verde e outros e-fuels, né? Temos, então, off-takers usando essas tecnologias. E os compradores internacionais das principais exportações do Brasil estão começando a exigir rastreabilidade de carbono em toda a cadeia logística. Portanto, esse assunto do escopo 3 está virando um assunto fundamental que a gente já não pode fugir, né? A descarbonização marítima, portanto, não é opcional. É absolutamente um requisito para manter e ampliar a competitividade do Brasil no comércio global. Tem pessoas que acham que a competitividade vai ser mantida tentando que essa mudança não aconteça. E essa atitude de bloquear ou de frenar as transformações só faz que um país que no Brasil perda competitividade. Como já vimos, o Brasil tem tudo para liderar e nessa liderança manter e ampliar essa, essa transformação do sector marítimo. E mesmo usar essa lógica dos corredores verdes com o potencial que tem o Brasil para conectar com principais rotas de exportação. Podia ser minério de ferro para a Ásia, agro para a Europa, e fazer essa conexão internacional net zero com portos que nem Rotterdam ou Singapura, né? Eh, os terminais portuários hoje e as exportações brasileiras estão colocando objetivos de emissões claros e absolutamente alinhados com as metas net zero das navieras. Então, começa a existir já esse link em que um exportador pode se comprometer com uma naviera e isso implica um porto específico e já começar, nós já temos visto
compromisos que están alineando productos específicos que ya van a ir en compromiso de longo prazo, vão sair através de um porto e de uma naviera específica. Agora, isso também está se acompanhando com um financiamento internacional que está mudando. Portanto, aí, o convite é aproveitar os instrumentos como o IMO Net Zero Fund para viabilizar os projetos de infraestrutura e combustível sustentável e ser parte daqueles que estão ganhando essa competitividade de ser os pioneiros. Portanto, nós temos claridade que o Brasil tem a escala, a ubicação, os recursos, a história, a tecnologia, o capital humano para se convertir no líder da transição marítima no continente latino-americano. E a gente tem que demonstrar que a inovação tecnológica, a competitividade e a transição justa não ficam como opostos, senão como aliados. Não trata-se agora de se adaptar àquilo que vem, trata-se de transformar o futuro do transporte marítimo hacia um transporte marítimo sustentável. O Brasil tem tudo para ser um ator decisivo nessa transição e esse é o momento de avançar. Esse é o ano para aproveitar e a COP30 tem que ser um momento turning point para a história do transporte marítimo brasileiro. Muito obrigado, parabéns de novo. Retorno para você, Bruna. Muito obrigada, Gonzalo. Principalmente por nos trazer esse contexto tão importante, além de lembrar da urgência e também da oportunidade que esse momento histórico representa para o setor marítimo. Agora, nós chegamos ao final dessa sessão de descarbonização e mobilização do setor marítimo, acelerando a transição no Brasil. Hoje, nós ouvimos diferentes atores, a Clara, Ila, Gonzalo e o Marcos, que nos lembraram que o desafio de descarbonizar o transporte marítimo é global, mas o seu sucesso depende de ações concretas na região e de compromissos assumidos em cada porto, empresa e comunidade. Esse encontro cumpriu com um propósito central, de reunir os atores mais influentes no setor marítimo latino-americano para inspirar, compartilhar experiências e mostrar que a sustentabilidade não é apenas uma aspiração, mas uma realidade que está sendo implementada no coração dos negócios. Eu agradeço especialmente aos nossos expositores, novamente, Marcos, Ila, Clara e Gonzalo, e a todos vocês por nos acompanharem e deixarem suas perguntas no chat, que serão respondidas após a sessão. A tarefa à nossa frente é clara, é de transformar os acordos da Organização Marítima Internacional em compromissos locais e regionais e mobilizar o setor para que a América Latina seja protagonista na transição para um transporte marítimo com emissões líquidas zero. Muito obrigada por todos por participarem dessa sessão do nosso ciclo regional de eventos. O nosso próximo encontro será focado no Panamá. E esperamos contar novamente com a sua presença. Não se esqueçam também de nos marcar com a hashtag Descarbonização Marítima, que eu vou colocar no chat agora para todos copiarem, e acompanhem nossas redes para conhecer as datas e temas dos nossos próximos eventos. E com isso eu dou por encerrada a jornada de hoje e agradeço sinceramente a participação de todos vocês aqui. Muito obrigada.